Inclusive, a gente tem uma manchete local que o Amadeu preparou para o Jogo do Poder, e no final eu também vou chamar ela, viu, Nájila? Que é a repercussão na economia piauiense. No final, a gente arremata com de que forma o tarifaço também afeta especificamente o Piauí. Vamos começar com a 1, tá, Nájila? Que é essa daí que está na tela. Governo Trump alega PIX, corrupção, ações contra Big Techs e até desmatamento para o novo tarifaço de 25% sobre os produtos brasileiros. Fernanda, você já havia antecipado aqui nas semanas anteriores essa lista de alegações da, entre aspas, muito entre aspas, investigação norte-americana, que deveria ser técnica, mas não foi. Foi política. Não se sustenta em pé essa lista, Fernanda. Exatamente, Ari. Essas alegações que você falou, a questão do PIX, das Big Techs, foram ali as alegações colocadas nesse documento do Escritório de Representação Comercial dos Estados Unidos para sugerir esse tarifaço de 25% ao Brasil. Só que já há um entendimento dentro da equipe do governo brasileiro de que essa foi uma decisão política, até porque houve várias conversas, negociações, mas não se chegou a um consenso em relação a esse tarifaço que acabou sendo oficializado no dia de ontem. A gente tem mais informações? Vamos acompanhar. O governo de Donald Trump oficializou nesta quinta-feira uma nova tarifa de 25% sobre produtos brasileiros, com entrada em vigor marcada para o dia 22 de julho. O escritório do representante de comércio dos Estados Unidos apresentou uma lista de justificativas que vão muito além do setor econômico convencional. Entre as alegações, Washington acusa o Banco Central de favorecer o sistema PIX em detrimento de empresas de pagamento americanas. O relatório cita também índices de corrupção no país, as decisões do Supremo Tribunal Federal contra Big Techs, como o X e o Rumble, e até o desmatamento florestal como fatores que prejudicam a concorrência. Em resposta, o presidente Lula repudiou veementemente o tarifaço e anunciou que o Brasil adotará medidas de retaliação por meio da lei de reciprocidade. Pois é, né? Com essa decisão, Ari e colegas, agora esse tarifaço implica na importação de produtos importantes. Inclusive, o governo federal divulgou uma nota onde disse que vai continuar trabalhando para minimizar os impactos desse tarifaço no bolso dos brasileiros. A gente tem uma cartela com trecho dessa nota que diz o seguinte: o governo brasileiro seguirá adotando medidas para reduzir os danos causados à economia e à renda dos brasileiros. Continuaremos a diversificar parcerias comerciais e a abrir novos mercados para novos produtos, como fizemos ao firmar acordos do Mercosul com a União Europeia, a Associação Europeia de Livre Comércio e Singapura. Esse é um dos trechos da nota que foi divulgada pelo governo federal. Um dos pontos colocados aí pelo governo americano diz respeito ao PIX. Eles alegam que o PIX prejudica as bandeiras de cartão de crédito americanas que atuam aqui no Brasil, por ser um método de pagamento instantâneo. Além disso, eles também querem que o governo determine que não haja retirada de produtos, de postagens em relação às redes sociais, principalmente no que diz respeito às fake news, porque eles alegam que as Big Techs estão sendo prejudicadas com isso. Ou seja, uma lista de motivos que foram colocados ali pelo escritório de representação americano para que, com isso, o Brasil recebesse esse tarifaço de 25%, Ari. Uma lista, meu querido Franz Teixeira, que extrapola as relações comerciais bilaterais entre Brasil e Estados Unidos. E aí entra em questões de soberania. O Banco Central, a nossa autoridade monetária, desenvolveu um programa elogiado no mundo inteiro, gratuito para o cidadão. A gente pode fazer as transações ali de maneira rápida e sem pagar taxa. Em relação às bandeiras de cartão de crédito, é até um contrassenso, porque um estudo recente mostrou que houve uma bancarização maior das pessoas após a adoção do PIX e mais gente passou a ter cartão de crédito, inclusive com as bandeiras internacionais Visa e Mastercard. Então, nem se sustenta o fato de haver menos cartões circulando. Agora, claro,
Essas operadoras gostariam que a gente pagasse para fazer a operação via Pix para essas bandeiras. Aí é diferente. Elas querem mais dinheiro, mas elas não tiveram prejuízo. Isso é mentira, é uma falácia. E aí vem uma série de outras questões, corrupção, que é algo... Ele cita um caso específico? Não. Algo etéreo, né? A corrupção. Desmatamento que caiu. Desmatamento, os levantamentos todos mostram que caiu nos últimos anos. Então, Franci, qual a explicação lógica, além da política, para esse tarifaço? Ali não há explicação lógica, até porque nessa relação comercial os Estados Unidos é mais beneficiado do que o Brasil. Há um superávit nessas questões, nas transações comerciais, e as empresas dos Estados Unidos têm o Brasil como uma grande base para obter lucro. Até mesmo as big techs, que são alvo de algumas decisões por conta do conteúdo que é permitido nessas redes sociais comandadas por big techs, elas têm o Brasil como uma grande fonte de lucro. Então não há de fato uma justificativa, é realmente uma tentativa de influenciar na soberania brasileira e especialmente na questão do Pix, porque é um sistema que vem se popularizando, se popularizou não só no Brasil, outros países já começam a adotar o Pix para alguns pagamentos em que há uma comunidade brasileira grande, como é o caso de Portugal, em que já é aceito em uma série de estabelecimentos. Então, realmente não há justificativa. Agora é esperar como esse tarifaço vai se destrinchar, porque creio eu que, com o passar do tempo, assim como ocorreu em 2025, novas exceções serão abertas pelos Estados Unidos. E outra coisa, eu falei que é uma questão política, também é uma questão política, mas isso não explica tudo, Denis, por quê? Vamos lá, vamos para a Índia. O Narendra Modi, primeiro-ministro indiano, ele é um aliado de Trump. Sempre foi, publicamente. Elogiou o Trump, que admira a forma de gestão do Trump. Então, a gigante asiática, né, a nação gigante asiática, ela é uma parceira. Aí o que foi que o Trump fez? Sem aviso prévio, taxação de 50% para a Índia sem avisar. Quer dizer, não tem nenhum critério aí que você tente entender, né? Ari, a questão a gente precisa primeiro lamentar, né, essa taxação feita pelos Estados Unidos, porque isso vai ter impacto direto, como a própria nota do governo brasileiro reconheceu. Isso vai ter um impacto direto na vida do brasileiro, na economia do país, porque isso vai precisar com que agora os empresários do Brasil busquem alternativas para poder fazer essa exportação de produtos para outros países, para que a gente não fique no prejuízo, mas isso vai, a médio, longo prazo, isso vai acabar impactando na vida do brasileiro. Tanto que a nota do governo brasileiro acabou reconhecendo que, de fato, isso tem impacto na vida da sociedade, né? Sobre a questão da taxação, Ari, a gente precisa reconhecer também que isso faz parte de uma investigação, por mais que tenha, sim, como a gente viu, a interferência, a possibilidade ali do Flávio Bolsonaro, que é um aliado do Trump, e a gente reconhece isso, buscar esse diálogo com o próprio governo brasileiro, né, como relator, teria tido algumas reuniões, apesar de nas últimas audiências que ocorreram, o governo brasileiro não ter mandado representante para poder participar daquela discussão, que o Flávio aproveitou a oportunidade para poder fazer a sua manifestação de 5 minutos. Agora, assim, alguns pontos aí, Ari, a gente precisa entender. Por exemplo, o Pix. O Marco Rubio disse ontem que é porque o Brasil não quer abrir a livre concorrência para que outros produtos dos Estados Unidos possam concorrer junto com o Pix. Que isso, de uma certa forma, pode... eu não conheço os programas dos Estados Unidos relacionados a essa mesma forma de pagamento, mas que pode acabar sendo benefício. Claro que isso demandaria um estudo por parte do governo brasileiro se de fato isso aconteceria. Mas nós temos outras coisas, como a pirataria, né? A gente viu aí na Copa do Mundo muitas camisas de uma empresa americana que patrocina a seleção brasileira, estavam espalhadas em vários locais. Isso prejudica a economia dos Estados Unidos. As big techs, né, que a gente tem a discussão relacionada à censura, né, que eles consideram como censura ali, que foi provocada pelo Alexandre de Moraes em 2 redes sociais, uma delas do Trump. Então, assim, tem vários outros critérios que foram utilizados para que, infelizmente, essa taxação acontecesse contra o Brasil. O Marco Rubio é muito simples. Ele não quer o Pix de graça. É muito simples. Olha, nós temos uma população de 213 milhões de brasileiros e o governo
brasileiros, o governo americano vinha aqui e disse assim, Pix de graça eu não aceito. Então é como se a gente chegasse lá nos Estados Unidos e dissesse assim, olha, a gente não aceita agora esse regramento aqui em relação à venda de armas para qualquer pessoa. Nós, brasileiros, não aceitamos. Vamos sobretaxar vocês, americanos. Que a gente não concorda aqui que vocês vendam arma para quem quer, não. Não, tem que ser lá do nosso jeito. Se não for do nosso jeito, a gente não quer. Ari, mas o que você está falando é uma coisa absurda. Sim, é isso. É um outro país vindo aqui dizendo, olha, vocês criarem um Pix, está muito bom para vocês, né? Mas não está bom para a gente não quer não. Pode acabar com esse Pix aí que a gente quer é mais dinheiro aqui para as nossas operadoras de cartão de crédito. Agora, se serve de consolo, não é só o Brasil, né? O governo norte-americano age assim em relação a outras nações também. O que fazer, Eliezer? Negociar, nossa diplomacia é hábil, tem histórico de habilidade em negociação, para tentar tornar essa lista aí de mais de 1.000 produtos cada vez menor, e negociando ali os setores estratégicos, reduzindo, para que o impacto seja o menor possível, Eliezer. Isso nós torcemos nesse momento pela sobrevivência e estabilidade das empresas brasileiras, pelo capital brasileiro, pelos empregos do nosso país, que tudo isso seja preservado, mesmo que com impactos inevitáveis neste momento. Agora, quando os Estados Unidos adotam isso como uma regra, essa política de taxação, abre espaço para outras alternativas de mercado. Não existe só os Estados Unidos como comprador no mundo. Tem a China que cresce nesse aspecto, outras nações. Cito a China por uma concorrência mais direta, mais acirrada nesse momento, mas é interessante que o governo americano observe isso, que outros mercados alternativos e lucrativos são possíveis também. Não há mais um monopólio nesse tipo de relação com os Estados Unidos. Dá para sobreviver no cenário global sem os Estados Unidos. Ele precisa reconhecer que não é o todo-poderoso a esse nível e ter mais uma capacidade, uma abertura para diálogos, né, antes de interferir dessa forma na soberania de outras nações. Porque é o que acaba acontecendo. Se mexe no econômico, naturalmente toda uma cadeia é afetada, a questão política também sofre influência. De fato, é algo que deve ser considerado. Já a Fernanda vai trazer, ao vivo, direto de Brasília, a reação do governo brasileiro após a confirmação do tarifaço de 25% sobre os produtos nacionais.